dia, discursando sobre quem é Jesus, e ela me disse essas 3 frases. É o dono da minha alma, o meu refúgio, o amor da minha vida. 4, perdão. É o meu Rivotril. E eu fiquei pensando, bah, que ensinamento esse tema já me trouxe. Porque eu certamente não responderia isso. Tanto que eu estava com dificuldade de conseguir uma introdução para a minha palestra. E aí eu fui buscar um livro chamado O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, do Augusto Cury. E ele vai nos falar um pouquinho sobre Jesus. E ele começa dizendo assim: ele cresceu sem se submeter à cultura clássica do seu tempo. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos de sua época. Os escribas e fariseus, que possuíam uma cultura milenar rica, eram intérpretes e mestres da lei, ficaram chocados com seus pensamentos. Ou seja, naquela época Jesus fez o que esta menina fez comigo com esta resposta sobre Jesus. Simples, profunda e de uma inteligência suprema. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, em vez de se preocupar com as suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. Quem é Jesus? Quantas vezes nós estamos nessa situação em que nós nos colocamos em um pedestal de dor, onde a nossa dor é maior do que a de qualquer outro irmão. E Jesus nos ensinou, quando a gente está com dor, quando a gente está com sofrimento, quando a gente está com uma perturbação, o que a gente tem que fazer? Buscar alguém que esteja com uma dor maior, com uma perturbação maior, com um sofrimento maior. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Ah, os opositores! Eles estão sempre aí, quando a gente menos espera. Há aqueles que a gente já conhece, já são de longa data, talvez até de outras vidas. Há aqueles que, quando a gente menos espera, se tornam opositores. O que fazer? Ser dócil, compreensível. Foi ferido fisicamente e psicologicamente. Alguém aqui já foi ferido psicologicamente? Fisicamente? Jesus nos exemplificou. Por que então a gente se sente o último dos sofredores? Tanto que quando alguém vem falar de uma dor, normalmente a gente saca do bolso imediatamente uma dor maior. Eu lembro que quando um parente muito querido adoeceu, e lá no interior a gente tem o hábito de ir visitar, né? Então a gente ia fazer uma visita, e quem recebia a visita ganhava uma visita. E aí eu lembro que ele estava acamado e chegavam, e eu era menina ainda, mas eu sempre fui muito questionadora, e eu fiquei pensando, gente, mas vieram consolar ou terminar de deprimir a pessoa? Porque chegavam para eles, nossa, mas coitado de ti, mas não te preocupa, porque eu já passei coisa pior. E assim, consecutivamente, todos que chegaram lá naquele dia para visitar, com os mesmos sentimentos, com as mesmas palavras. E como é que fica o doente? Como é que fica quem foi lá visitar e não tem essa consciência, essa inteligência de que o sofrimento do outro talvez seja realmente maior? Fica se achando, nossa, fui lá e fui muito caridoso.
Nossa, levei uma palavra de consolo. E aí a criatura lá que estava sofrendo apenas de uma trombose teve que sair dali para um psicólogo. Exalava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido. Exalava tranquilidade diante das mais tensas situações. Alguém aqui é nervoso? Quando a gente está diante de uma situação tensa, algum problema que surgiu, alguma coisa inesperada, a gente consegue exalar tranquilidade? Ainda não. Mas a gente vai conseguir, porque Jesus exemplificou. E tudo que Jesus exemplificou, ele exemplificou porque dentro da sua inteligência e do seu amor, ele sabia que nós éramos capazes de segui-lo. E o Augusto Cury continua dizendo o seguinte: a inteligência é composta de muitos elementos. Em síntese, ela se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de transformação da consciência existencial. O que é isso? Energia emocional, processo de transformação da consciência existencial? Isso significa que a gente tem que pensar quem eu sou, como estou, onde eu estou. Da história inconsciente arquivada na memória, da carga genética, a gente define a personalidade como a manifestação da inteligência diante dos estímulos do mundo psíquico. O que significa isso? Inteligência emocional. E hoje está muito em alta, está na moda se falar em inteligência emocional, nas redes sociais, na televisão, nos livros. Mas Jesus já falava em inteligência emocional. E quando é que eu tenho que usar minha inteligência emocional? Sempre, todos os dias, em todos os momentos, porque nós somos tentados sempre, em todos os momentos, diariamente, em todas as situações, no trabalho, na família, na saúde, aonde quer que nós estejamos. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Mas como é que era a personalidade de Jesus? Quem é Jesus? Jesus possuía uma personalidade difícil de ser estudada. Isso a gente já suspeita, né? Suas reações intelectuais e emocionais eram tão surpreendentes e incomuns que ultrapassavam os limites da previsibilidade psicológica. Não tem pessoas que vão falar com a gente e a gente já sabe o que ela vai falar, como ela vai falar, o tom de voz que ela vai usar, os gestos que ela vai usar, de tanto que a gente conhece a pessoa. Mas Jesus era imprevisível. Ele não tinha como ser lido anteriormente. Hoje em dia tem cursos que fazem a leitura postural da pessoa, corporal. Os gestos, a piscada de olho. Tem profissionais que eles são expert em dizer se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Porque quando foi falar olhou para o lado direito ou olhou para o lado de baixo, enfim. Mas com Jesus não se conseguia fazer isso. É possível viajarmos por algumas avenidas fundamentais do seu pensamento e compreendermos algumas áreas importantes da sua inteligência. Mas quem é Jesus? A ciência se cala quando a fé se inicia, e a fé se iniciou quando Jesus chegou.
A fé transcende a lógica, é uma convicção em que há ausência de dúvida. É fé. Ninguém explica. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Trago um exemplo bem recente para nós. Na época do Covid, éramos só dúvida. Perguntavam para a ciência, a gente não sabe, a gente tem que pesquisar, a gente precisa de tempo. E, no entanto, as pessoas que estavam ou que estavam tinham certeza da cura. A fé. Jesus discorria sobre a fé, falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança. Mas como é que eu vou confiar? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou ter certeza dessa fé? Se, quando me acontece alguma coisa, provavelmente eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô receioso do que vai me acontecer, de como vai acontecer, do que será no futuro. O que eu faço para fortalecer a minha fé? Autoconhecimento. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Jesus é meu mestre. Jesus é meu modelo. Jesus é meu guia. Dito isso, nós vamos entender que, sendo assim, nunca estamos sós. E antes de sermos o esposo, a esposa, o filho, o irmão, nós somos filhos de Deus. Então, se eu acho que porque eu sou casada há 23 anos o meu marido me conhece, Deus me conhece mais. E como que eu vou duvidar de que ele me conhecendo, ele sabe também como me proteger, onde me levar, com quem me deixar. Ele sabe. Continuando aqui, falava da fé como um misterioso processo de interiorização. Então a fé, ela é interiorização. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, extrapola o sistema sensorial e cria raízes no âmago do espírito humano. Então, quem é Jesus? Como Jesus usava a arte da dúvida, se observarmos os textos dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente indagador ou ousado questionador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizarem e a se questionarem. Então, eu posso pensar assim, mas Jesus não está aqui para fazer eu pensar. Mas aquele desemprego que surgiu, tá fazendo o quê? Tá fazendo eu pensar. Aquele amigo que me sacaneou, que me traiu, tá fazendo o quê? Tá fazendo eu pensar. Aquela pessoa que se voltou contra mim e se virou de repente inimiga ou não me quer mais perto, ou enfim, tá fazendo o quê? Eu pensar. Aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça ou aquela unha encravada, tá fazendo o quê? Cumprindo o seu papel, fazendo eu pensar. E se eu tô pensando, eu estou me autoconhecendo. E se eu tô me autoconhecendo, eu tô entendendo, ou pelo menos buscando entender, o caminho que eu devo seguir. Ah, mas eu já segui por esse caminho aqui, eu já comprei aquele remédio, passei e não tá funcionando. Bom, então esse remédio está servindo de instrumento para que eu entenda que eu preciso de algo mais forte. Continuando,
Jesus possuía uma inteligência instigante, capaz de provocar a inteligência de todos os que passavam por ele. Ele tinha plena consciência do que fazia. Suas metas e prioridades eram bem estabelecidas. Quais são as nossas metas? Quais são as nossas prioridades? Onde nós as estabelecemos? Era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Quantas vezes o entregador de panfleto vem falar com a gente e a gente é ríspido e arisco? E se aquele entregador de panfleto fosse Jesus? Olha a oportunidade. E quando alguém bate na nossa casa e a gente, como uma autoridade mor, diz assim, não, mas você tá mentindo, eu não vou dar uma comida. Ah, vai vender, vai trocar por droga. Ué, mas aí eu vou deixar de fazer a minha parte porque o outro talvez não faça a dele? Eu tenho que fazer a minha. Prioridades. A minha prioridade é fazer a caridade. O outro que recebeu, o que vai fazer com ela, não é problema meu. Já diria André Luiz, ajuda e passa. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Vai e não peques mais. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quem é que começou a sair primeiro? Os velhinhos, né? Foram dando de ré. Por quê? Mais vivências, mais tempo na terra. Entendiam o recado? Entendiam. E quando Jesus precisava ser provocador, ele era. Quando ele precisava ser passivo, ele era. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar. Quantas vezes a gente quer conversar com uma pessoa e a gente é tão prolixo que a pessoa não entende nada. E trabalhando com crianças de inclusão, a gente aprende a ser muito rápido, porque o cognitivo deles, se a gente for prolixo, se estender, eles desligam. Então a gente aprende a ser rápido e dar comandos rápidos. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso com quem é típico, com pessoas ditas normais. E a gente precisa, às vezes, só dizer, ó, te liga, ó, presta atenção, reage. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentemente perseguições e sofrimentos. E eu circulei bem essa palavra aqui, coragem. É preciso ter coragem para expressar o que a gente pensa e aguentar firmemente as perseguições. Perseguições físicas e espirituais. Quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, não se intimidava. Firmeza. Ele tinha coragem e firmeza. E essa firmeza eu trago para que a gente reflita, para que tenhamos firmeza na vida, diante de qualquer situação. Porque nós sabemos que nós estamos num plano de provas e expiações. Então, raramente a gente vai encontrar flores. Nós vamos encontrar muito mais pedras, obstáculos, do que flores, do que alegrias. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade, a perspicácia. Mas quem é Jesus depois disso tudo que eu falei? E aí nós vamos para o Evangelho, porque no Evangelho está a resposta. Quem é Jesus? E ele mesmo responde: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim,
vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de verdade. Então Jesus é o grande médico das almas. Mas que almas? Nós, encarnados e desencarnados. Ele não esquece de nós um só minuto. Ele é o governador do planeta Terra. Ele está conosco, mas nós estamos com ele? O nosso coração está junto ao coração de Jesus Cristo? Hoje, 31 de agosto de 2023, quinta-feira, quantas vezes eu fiz uma oração? Quantas vezes eu dirigi o meu coração, o meu pensamento foi elevado a Jesus? Mas quantas vezes hoje, 31 de agosto de 2023, uma quinta-feira, eu pensei no problema que está me afligindo, no boleto que eu tenho para pagar, no salário que só vai chegar quinto dia útil, na enfermidade que me acomete. Precisamos urgentemente saber que Jesus é luz. Então, se Jesus é luz, nós temos que olhar para a luz. E onde está a luz? Aonde? No nosso pensamento elevado, no nosso sentimento de amor, na nossa caridade. Ela não está nos nossos problemas. Nos nossos problemas está a escuridão, está a treva. E se a gente só sintoniza com isso, nós estaremos na treva também. Então, olhemos para a luz, sintonizemos com o nosso anjo da guarda, sintonizemos com os benfeitores da casa, com os mentores espirituais, com Francisco de Assis, com Chico, que a gente possa estar em sintonia, pelo menos semelhante a esses a quem a gente chama, porque senão não rola, senão não dá conexão, fica lá tentando carregar e não carrega. E é muito triste porque eles tentam se aproximar e é como se nós criássemos uma barreira e nós mesmos, por falta de autoconhecimento, como a gente falou no começo, de entendimento e de inteligência emocional, a gente não permite. E aí o que eles fazem? Lamentam, porque eles querem nos ajudar, mas a gente não permite. Então, se eu tenho lá um remédio para tomar, eu vou tomar aquele remédio com toda a minha fé, acreditando que aquele remédio vai me curar da dor de cabeça. Se eu for tomar um chá, eu vou tomar acreditando que vai funcionar, seja lá para que eu estou tomando aquele chá.
Se eu vou procurar um emprego, eu vou lá acreditando que eu vou conseguir. Se eu vou fazer uma prova, eu vou lá acreditando que eu vou conseguir me dar bem naquela prova. E o que é esse pensamento? Ah, não, mas eu não estudei para a prova, então Deus vai chegar lá e vai me ajudar, os mentores espirituais, o meu anjo da guarda vai pegar a caneta e vai marcar as respostas para mim? Não, mas eu vou dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. Eu vou lavar uma louça, eu vou lavar com gratidão, eu vou varrer uma casa, eu vou varrer com gratidão. Eu vou para o serviço segunda-feira de manhã, 6 da manhã, chovendo, eu vou com gratidão. Sem reclamar, porque reclamar é clamar várias vezes. E eu fico clamando. Reclamar. Então eu não vou reclamar. Se veio para mim, é porque Deus confia em mim, é porque Jesus está comigo. Então eu sou capaz de superar, eu sou capaz de entender, eu sou capaz de buscar uma saída. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, cobre o universo. Por que a gente teima em imaginar que Deus, que Jesus não estão nos vendo? Eles sabem, eles conhecem o nosso coração. E aí, para que a gente possa já se encaminhando para o final, eu trouxe uma mensagem que chama Justiça e Misericórdia. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O que significa isso? Que eu tenho que ajudar, que eu tenho que ser caridosa, que eu tenho que ver o que estão precisando, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar e me doar. Porque a gente está num momento da humanidade que a gente quer receber. A gente quer receber. Tem um grupo lá no WhatsApp que fica o tempo todo. Porque é meu direito, porque isso, porque aquilo. E ninguém, são quase 100 pessoas e ninguém fala nos deveres. É só o que eu tenho que receber. Os meus direitos. Só que desde pequenos nós sabemos que a gente tem deveres e direitos. E na verdade, como o mundo de provas e expiações, mais deveres do que direitos. Então que a gente possa ter essa consciência, essa inteligência emocional de realmente entender que quando vem a cobrança e essa cobrança nos encontra trabalhando em prol de algo, de alguém, de alguma situação, lá em cima intercedem por nós. Chegam lá e dizem, dá um tempo. A criaturinha lá é perturbada, mas está se dedicando. Dá um alívio. A base de toda justiça com Deus, a base de toda justiça que Deus governa o universo está contida nesta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, arregacemos as mangas e obremos. Esgualepados, mais quebrados que arroz de terceira, chorando, não importa como é que a gente vai, mas vamos pegar a enxada e arar. Nós somos partes e partes importantes e Jesus conta com isso e conosco no seu exército. Não adianta eu me esconder, porque eu já me alistei lá antes de reencarnar. Tá lá, agora não tem como correr. E para realmente encerrar, eu queria fazer uma oração que eu faço todo dia e eu queria compartilhar com vocês
encarnados e desencarnados. Os desencarnados já conhecem, que eles me ouvem fazer todo dia. Tá no Preces Espíritas e chama Evocação a Jesus. Diz assim: eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pensassem na figura serena e iluminada do Cristo. Marido, fez. Deu. Aqui tá. Evocação a Jesus. Jesus, vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças no futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos, perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão e o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sempre sobre todos nós. Que assim seja. Agradeço a todos, encarnados e desencarnados, pelos ouvidos e pela paciência.